Estamos começando mais um Café com Selim. E, gente, hoje o tema é de extrema importância e seriedade. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do bate-papo aqui e vão extrair muita coisa importante para a vida de vocês. Para isso, estou recebendo o Fábio Renato, meu querido Fábio Renato, que é meu amigo, mas hoje aqui ele é um profissional de primeira aqui que vai dar muitas explicações para vocês. Obrigado. Então, hoje, muito respeito. Fábio Renato, seja bem-vindo aqui. É um prazer, Marcelo, estar fazendo esse programa com você. Eu fico muito feliz, né, de você topar essa parceria e vamos seguir junto com um tema tão importante. Tão importante, para esclarecer muita coisa para a população, né? Muita coisa. E estamos também com a nossa querida Isabela Ortiz, que também traz informações importantíssimas. Bom, são da DB Diagnósticos, né, Renato? Exato. O que é a DB Diagnósticos? Vamos lá. O DB Diagnóstico é um laboratório que nasceu em 2011, é um laboratório de apoio. De apoio. Isso. O que seria um laboratório de apoio? O laboratório de apoio, ele é a extensão dos laboratórios que atende a pessoa física. Então, nós apoiamos esses laboratórios, fazemos os exames desses laboratórios, que hoje o custo para se fazer poucos exames é difícil. Então, como a gente tem vários apoiados, nós temos mais de 9 mil apoiados, e com isso a gente consegue diminuir o custo desse laboratório, entregando para ele exame de qualidade e algo personalizado para esses clientes. Tá. Então, por exemplo, se eu vou num laboratório com uma bateria de exames, esse laboratório, sendo seu parceiro, encaminha para DB esses exames. Esses exames. Entendi. Isso. É um laboratório que a gente tem várias unidades pelo país. A Isa vai falar melhor das unidades, das especialidades que nós trabalhamos. Nós temos 6 hoje unidades de processamento para análises clínicas. Então, o laboratório surgiu em São José dos Pinhais, em 2011, como o Renato colocou, Paraná. o Fábio no Paraná, colocou. Vai ser Fábio e Renato, tá bom? Dupla personalidade aqui. Então, surgiu lá no Paraná. E depois, a nossa direção entendeu que estar mais próximo do cliente era uma premissa do nosso negócio. Então, veio uma ideia ousada, né, contra aquilo que o mercado praticava, que era a centralização da operação, de descentralizar o nosso negócio. E aí viemos do Paraná para o estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba, então foi a nossa segunda unidade, e aí a ideia deu tão certo que esse gostinho de estar cada vez mais próximo do laboratório e, consequentemente, do paciente, fez com que a gente hoje tivesse 6 unidades, a do Rio está inaugurando Olha, agora. Rio de Janeiro, ó, o pessoal que nos assiste no Rio pela TV Max, além da anteninha da Sky, né? Mas a TV Max, nossa parceira aí no Rio, então vai ter uma unidade no Rio também. É isso mesmo. E além disso, um outro diferencial do DB são as unidades especializadas, né? Então, não é apenas um setor dentro desse laboratório de análises clínicas, mas é um negócio próprio voltado para as especialidades, que são toxicológico, patologia e a genômica, biologia molecular. Então, ao todo, aí a gente tem 6 unidades de análises clínicas, mais essas 3 especialidades, né? Entendi. Isso tudo para a gente prestar o melhor serviço aí para essa carteira de mais de 9 mil laboratórios a nível nacional. E o Renato estava me contando, Fábio, né? O Renato estava me contando. Fique à vontade, Marcelo. Você vai atender pelos dois? Que não são só laboratórios parceiros, né? Hospitais também, tudo, Sim. a parte clínica, né? A gente atende uma gama de hospitais, laboratórios, clínicas médicas. Todo o pessoal que precisa de exames de alta complexidade ou exames simples, o DB hoje ele tem um menu de quase 4 mil exames. Tanto de sangue, imagem, tudo. Não, o nosso foco é sangue, material biológico, cabelo, quais outros? Anatomia patológica, né? Hoje Imagem, a gente tem não. biópsia líquida, Biópsia, né? Hoje, a grande dificuldade, muitas vezes, de fazer uma biópsia é você acessar aquele órgão e tirar uma parte. Sim. E hoje a gente consegue Sim. diagnosticar isso aí pelo sangue. Pelo sangue? Pelo Olha sangue. só.
Eu acho que é importante dizer até que quando a gente iniciou lá, esse conceito de apoio, ele era sinônimo de terceirização de exames, né? E hoje, até depois da pandemia, isso mudou muito, esse cenário econômico, a forma de se relacionar. Então, apoio hoje, prestar apoio é realmente entender qual que é a necessidade do nosso cliente, né? Então, a gente tem as ferramentas, as soluções diagnósticas para a jornada daquele paciente, mas entender qual é a necessidade do nosso cliente, que é o laboratório, que é o hospital, né? Esse serviço de saúde de uma forma geral. Entendi. Isso que você falou é muito interessante. Então, alguns exames que antes precisava tirar um pedacinho da área, não precisa mais em alguns casos. Tem outros meios, não é isso, Isa? Você pode falar melhor dessa parte de biópsia líquida, né? Mas tem sim, hoje... Biópsia líquida que seria pelo sangue, é isso? Isso. Entendi. É assim, a tecnologia vem cada vez mais, né, avançando, Marcelo. Então, hoje a gente tem sim exames para monitoramento, por exemplo, vamos colocar câncer de pulmão, que é uma biópsia muito inacessível, né? Não dá para ficar eu não sei nem falar isso, rebiopsiando o paciente a todo momento. Então, sim, tem alguns estudos bastante promissores, tanto na pesquisa quanto já na prática clínica, que viabiliza o uso de biópsia líquida para monitorar se esse paciente está com, por exemplo, um tumor em um outro local, né? Enfim, a gente consegue para mama, né? Então, realmente, a biópsia líquida é uma ferramenta que vem auxiliando muito na oncologia. Com certeza. E você vê que antigamente não se falava muito nesses testes. E hoje ainda, o Brasil ainda tem pouco conhecimento, a população tem pouco conhecimento. Até os médicos, muitas vezes, assim, se perdem como pedir esse tipo de exame. Entendi. Então, assim, tem os médicos especialistas, os que trabalham com biologia molecular, que trabalham com esse tipo, que eles sabem mais, mas hoje ainda é pouco. Entendi. E a grande parte está centralizada em São Paulo, Rio de Janeiro, nessa grande... Hoje, nós atendemos o Brasil inteiro. Então, assim, muitas vezes o pessoal de Manaus, tudo, eles podem encaminhar. Então, laboratórios de lá, eles podem procurar o DB, credenciar o DB, porque qual a vantagem hoje de ser um laboratório parceiro do DB? O DB, ele não faz concorrência com os clientes dele, ele atende pessoa jurídica. Então, eu não posso, uma pessoa física, ir lá com uma bateria de exame, não. Não, o DB não. Entendi. O DB faz com que os clientes procurem os seus apoiados, eles crescem, eles crescendo, eles mandam esses exames para nós, e nós realizamos e crescemos junto. Então, nós nunca vamos fazer concorrência com nossos clientes. É importante deixar isso bem claro. Sim, isso é muito importante. E fora a gama a estrutura que nós temos, ferramentas para alavancar a venda desses clientes, como venda online, que a gente disponibiliza para o cliente durante um ano sem custo nenhum. Outras marcas, outros apoios, né, dentro do hospital, caso ele precise, insumos, logística especializada. A logística do DB foi eleita a 4ª melhor logística do Brasil. Maravilha. E não é uma empresa de logística, é uma empresa que trabalha com exames. Sim. Então, assim, isso é muito importante. O tempo que essa amostra demora para chegar na unidade para ser analisado, para manter a qualidade do exame. Entendi. E hoje fala-se muito, né, Isabela, da prevenção, né? Que se a gente fizer os exames preventivos, você tem muito mais chance de uma cura, de um resultado melhor no futuro. Então, eu acho que realmente casa bem com isso. E é real. Você acha que as pessoas estão se preparando mais para fazer esses exames? Eu acho que nossa missão enquanto profissionais, né, que trabalham na área da saúde, a gente tem o propósito de fazer com que essa tecnologia, esses exames, cheguem de fato a quem precisa. Sim. Então, a prevenção, vamos colocar HPV, que está muito em alta, né? O HPV é um agente responsável pelo câncer de colo de útero. Um câncer que, quando oriundo do HPV, é 100% evitável, né? Inclusive, o SUS está no movimento de trazer o teste de biologia molecular, o teste de genotipagem de HPV, para triagem, né? Então, é preventivo. Uma mulher que faz esse exame
pode ser poupada de um câncer de colo de útero. Mas às vezes falta informação. Acho que quando a gente fala de alta complexidade, de genômica, a gente tem algumas barreiras. O primeiro é o custo, que embora a gente já tenha melhorado muito, ainda é um custo alto para algumas populações. Mas eu até falo sempre para o time de vendas, a gente nunca pode medir o bolso do nosso paciente. Acho que só quem passou por um câncer, por uma situação assim, sabe o valor e não o preço que aquele diagnóstico pode, né? Então, acho que isso é um ponto importante, mas o custo a gente não pode descartar, que ele ainda é alto, principalmente a nível de Brasil. O acesso à informação, tanto a informação primária, a informação da população, a informação médica, como o Fábio trouxe, então alguns médicos não às vezes sabem prescrever aquele determinado exame, então a gente tem isso, e as fontes pagadoras, né? Hoje no Brasil a gente tem 100% da população atendida pelo SUS e tem a saúde suplementar, que deve estar em 25%, que tem plano de saúde, mas nem todos esses exames estão contemplados no plano de saúde ainda, e aí isso acaba limitando um pouquinho o acesso, mas certamente assim, a prevenção é o caminho. Né? Inclusive, Fábio, você falou que tem um exame como é que eu esqueci o nome que você analisa todos os genes, essas coisas que pode te dar o risco que você tem de ter uma falha no seu DNA, no seu DNA. Explica como é esse exame? A gente tem painéis hoje de predisposição de câncer, né? Então, ele analisa genes que estão relacionados a, por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário, enfim, múltiplos tumores, e ele diz para aquele indivíduo qual que é o risco dele comparado à população de desenvolver essa doença. Isso permite condutas, né, médicas, condutas de hábitos, enfim, até de vida daquele paciente, modulados, né? Então, por exemplo, se você tem um risco maior de ter um câncer de mama, você vai fazer exames de imagem com maior periodicidade, né, mais frequente. Vai ao mastologista também com uma certa frequência. Enfim, acho que alimentação, atividade física, coisas que nós sabemos que é o básico, mas às vezes a gente tenta, né? A gente até tenta. Mas de repente você vê aquele sorvete com brownie. E um ponto importante, Marcelo, é o aconselhamento genético, né? Então, se eu me deparo, a gente até fala assim, esses exames não são para todo mundo, são para todo mundo que precisa. Então, se eu tenho casos na minha família, né, que levam a essa hereditariedade, eu me testar, né, e fazer até o aconselhamento genético de outros familiares é algo bastante significatiativo, né? Entendi. Então, realmente... E esse exame é o quê? É o sangue? Como é que Uma simples amostra de sangue, até uma amostra de suave dá para ser saliva. feita. Saliva. Caramba. Então isso realmente eu preciso fazer, porque meu pai teve câncer no pâncreas e minha mãe, todo mundo sabe, né, teve no peritônio e depois a metástase no intestino. Você passou por uma doença, né, Renato? E por isso eu achei tão importante, né, tocar nesse assunto, porque assim, querendo ou não, sua mãe era, né, a mãe de todos, né, durante muito tempo. E ela passou por isso, e a gente está no mês de maio, mês né, do Dia das Mães. E eu não tenho um histórico familiar de câncer de intestino, e eu tive um adenocarcinoma de reto, extremamente agressivo. Provavelmente eu já estava com esse tumor. Você é extremamente jovem? Jovem, né? Talvez ele já com 39 anos já estava a evolução. E só minha família e as pessoas próximas sabem o que eu passei. Né? As sequelas que ficam, né? E hoje você vê, não tinha ninguém na família. Se eu soubesse, eu poderia ter feito um exame desse, poderia ter prevenido, mas assim, são coisas que a gente não sabe. E assim, como que a gente pode prevenir? É com isso, com alimentação, talvez como se você tem uma tendência, né, vamos supor, ou um risco maior, como a gente pode diminuir esse risco? É com a forma de vida da gente? Não só, né? Depende, a gente fala muito sobre medicina personalizada, acho que esse é o futuro, tá?
tá? Vamos lembrar daquele caso de 2013 da Angelina Jolie, que foi inclusive um caso muito polêmico. Sim. Né? Ela tem um histórico familiar muito forte no que tange a câncer, mama, ovário, perdeu mãe, tia, avó, enfim. Em 2013, ela, junto ao médico, né, dela, após um teste genético, na qual detectava a mutação, eu vou falar alguns termos técnicos, mas de modo geral ela tinha uma alteração, não, vamos dizer, um defeitinho no DNA dela, que colocava ela em risco maior para o desenvolvimento daquele câncer. Então, naquele momento, ela junto ao médico optaram por fazer uma cirurgia de mastectomia das mamas. Das duas mamas. Das duas mamas. E 2, 3 anos mais tarde, ela fez a retirada do ovário também, né? Enfim, esterectomia total. Isso também é algo preventivo. Entendi. Né? É claro que isso sempre com acompanhamento médico. O médico vai dizer ali qual que é o risco e benefício, né, dessa conduta, mas também é algo que a gente pode pensar dentro desse pacote de prevenção. Então, para guiar a cirurgia, para guiar a terapêutica em si, enfim, tá tudo associado. Mas, mais uma vez, hábitos de vida também é um ponto muito importante. Porque nota-se, né, que antigamente não se ouvia falar tanto. Claro, já existia, mas hoje é demais, toda hora fulano tá com câncer, fulano morre de câncer, fulano tá... Então, assim, será que a nossa má alimentação, nossos maus hábitos que estão fazendo, ou o próprio estresse, a vida, a loucura do dia a dia, ou porque nós também estamos vivendo mais, né? Também pode ser. Pode ser. A gente não sabe ao certo o que é, mas assim, hoje o melhor caminho é a prevenção. É a prevenção, né? É o exame, é conscientizar. Tem muitos alimentos cancerígenos, né? Que a gente consome. Eu acho que você resumiu muito bem, Marcelo. Eu acho que a nossa população está envelhecendo, né? Tem até previsto a inversão da pirâmide. A gente vai ficar, né, cada vez vivendo mais. Eu lembro quando eu era estudante, a pirâmide era assim. Agora já tá assim. Então, quando você envelhece, essas doenças crônicas, como o câncer, doenças senistas, demências, Parkinson, Alzheimer, tende a aumentar. Né? Então, isso é um ponto. A questão do diagnóstico, antes, não sei, assim, tenho dúvidas se de fato tem aumentado tanto o câncer assim, ou se tem também aumentado diagnósticos, né, os diagnósticos mais precisos, tal, que antes essa pessoa, esse indivíduo falecia sem nem saber do que foi, né? Então, também tem essa questão. E a alimentação, que mesmo quando a gente tenta ter hábitos mais saudáveis, tem toda a questão do quanto aquele alimento está in natura mesmo, questões de agrotóxicos, uma série de coisas que não dá nem pra gente controlar. Então, acho que é um pouquinho de cada que compõe todo esse cenário, né? E assim, também nós estamos falando do câncer, mas também envolve outras doenças, né? Sim. Parkinson, Alzheimer, né? Que também... muita gente... O próprio autismo que está muito em alta. Então, eu acho que é exatamente isso, trazer essas ferramentas, esses exames, como, né, ferramentas que vão contribuir para essa jornada do paciente. Né? Muitas vezes a gente vai se deparar com doenças que não têm cura, mas pode ter tratamento. Outras nem tratamento tem, mas você consegue melhorar a qualidade de vida daquela família, daquele paciente. Então, acho que os exames de genética, biologia molecular de uma forma geral, conseguem agregar muito pro médico, pro paciente e para as famílias que estão envolvidas com isso. Né? E esse exame, né, ele detecta também, né, da falha do DNA, assim, a tendência ou a maior risco de ter um Alzheimer e um Parkinson também? São exames distintos, né? Então, nós temos hoje, quando a gente fala de câncer, temos esses painéis, né, de predisposição para o câncer, mas também temos painéis de predisposição para essas doenças, para essas demências frontotemporais, né, como Parkinson e Alzheimer. Então, é possível porque, assim, também. eu particularmente morro de medo, porque o Parkinson é muito sofrido. A gente vê o Michael J. Fox que fez o De Volta ao Futuro. Agora passando por isso. Nossa, você vê ele ali, te dá uma comoção que você fala, puxa vida. E ele desde jovem, né? Ele começou jovem. Então, não tem explicação. Não é? Né? E outra, hoje... Agora também são coisas assim, será que o Parkinson está aumentando? Será que as pessoas estão vivendo mais? Mais, né? Eu acho que o Alzheimer é porque estão vivendo mais, né? Agora o Parkinson não sei. Então,
É muito complexo essa situação. Eu acho que tem estudos, muita coisa aí que envolve isso ainda, mas não tem ainda uma conclusão de fato o que está acontecendo. Entendi. E, bom, voltando ao caso da Angelina. A Jolie, teve uma atitude drástica, né? Mas que ela pensou, claro, em primeiro lugar, na saúde dela. Mas, assim, fazia a mastectomia. É uma coisa muito traumática para a mulher, né, Isabel? Você acha que, assim, uma decisão como a dela seria fácil de outras mulheres tomarem? Eu acho que se conduzida por um bom profissional médico, talvez, né? Porque também essa questão do que você passa com o câncer, né? Então, digamos que você opte por não retirar. E depois, mais tarde, você tem que lidar com o câncer, que daí o agravamento disso é muito superior. Então, isso acho que tem que colocar na balança. Né? É uma escolha difícil, né? Você optar por esperar se vai ou não desenvolver e fazer essa porque mexe muito também com a parte da vaidade, né? Da vaidade, claro. E quando ela optou por esperar a questão da retirada do ovário, útero e tudo mais, foi justamente por isso. Porque você fazendo essa retirada, tem questões de libido, questões hormonais, tudo que tá ali envolvido, né? Então ela não fez as duas cirurgias em conjunto. Mas anos mais tarde, até por acompanhamento de marcadores, né? CA 125, enfim, marcadores que nós temos até na análises clínicas, teve um aumento que levou ela a fazer essa cirurgia, tá? Então acho que é uma decisão que precisa ter muito apoio ali do profissional médico que acompanha. E para estética tem muitos recursos, né, também. Isso que eu ia dizer. Exatamente. Porque quando é feito com um acompanhamento de profissional, cirurgião plástico, ele pode ser reconstruído com uma prótese e tal. Então, talvez... E eu já fiquei sabendo de vários casos de pessoas que tomaram a mesma decisão aqui no Brasil também. São pessoas que não são públicas, né, mas que tomam esse tipo de decisão por aconselhamento médico. Então ele deve encontrar uma alteração bem significativa para poder indicar esse tipo de E eu acho que ela, sendo uma pessoa pública, ela assim encoraja muitas pessoas a tomarem essa atitude. Demais. Né? Isso assim, há quantos anos atrás, né? Então isso a gente já agora já evoluiu muito mais, né? A gente até em relação ao próprio conhecimento também sobre isso, né? Hoje já não choca tanto como chocou naquela época. Naquela época, né? Naquela época, gente, que absurdo, Hoje não, você vê que é muito comum. E é importante deixar claro que esses exames, antigamente, eles eram todos feitos fora do Brasil, a maioria. Né? E hoje, nós mesmos do DB trouxemos isso para dentro de casa, tá? Nós fazemos aqui, Cardoso de Almeida, na unidade, feito aqui. Convido você, quem quiser ir lá, para ver a tecnologia que é aplicada nesses exames, a responsabilidade que temos com esses exames aí para um diagnóstico correto e preciso. Isso que ele falou, eu acho que tem, assim, para mim, um pouquinho de propósito e missão do que a gente faz, né? É levar isso aí, porque antes, para esses pacientes conseguirem fazer um exame desse, precisava, por exemplo, vir para a capital. Hoje não mais, qualquer cidade desse Brasil, pela nossa logística, enfim, pelos nossos apoiados, pode ter acesso a isso. Não tem mais que ter custo de avião, custo de hospedagem, não. Os nossos apoiados oferecem até coleta domiciliar. Esse exame pode ser feito na casa do indivíduo, né? Na casa desse paciente. Então, acho que é isso, assim, levar essa tecnologia, essas ferramentas para os 4 cantos do país e fazer com que isso chegue a quem de fato pode se beneficiar delas. Com certeza. Então vamos pôr, né, Rafa, aqui na tela o contato, Instagram, telefone, tudo do DB Diagnósticos, né? E para realmente expandir mais ainda, para as pessoas terem cada vez mais acesso a esses exames. Deixa eu falar uma coisa antes de falar dos nossos parceiros. Minha mãe fez um exame, não tem nada a ver, que é um de imagem, que é o PET scan, né? Certo. O PET scan, o que seria? É uma imagem geral, assim, de dentro, né? Exatamente. Ele consegue ver focos de tumor, né? De tumor. Então é um exame bastante sensível, que pega ali se tem e aonde que está aqueles tumores, né? Eu toquei nesse assunto porque uma vez eu fui com ela no hospital, antes de diagnosticar a doença, e ela fez esse PET scan e o resultado foi muito positivo. E nós comemoramos muito,
porque não tinha nada. E o médico realçou muito o coração dela, que estava muito bom. Isso ela devia ter uns 77, 78 anos. Então, naquele momento, a gente sentiu uma sensação, vai chegar aos 100, né? Que como a Dercy, a gente achava que Hebe ia chegar aos 100 que nem a Dercy. E 2, 3 anos depois fomos pegos de surpresa com o câncer, né? Então, assim, talvez tivesse feito esse outro, né? Ou um acompanhamento bem preciso, de mapeamento. Não estou dizendo que talvez mudasse, né, o rumo das coisas, mas talvez as chances seriam maiores. Sim, né? sim, Então hoje que a gente dar condições para que a pessoa consiga se tratar com antecedência. E você falou algo, a gente está falando muito sobre prevenção, mas o tratamento também é algo que esses exames podem contribuir muito, porque às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para ele. Então, acho que é bem importante também a gente focar, né, nisso, no tratamento. O acompanhamento, né, os exames de oncogenéticos, exames, né, que se faz hoje aí, porque você tem que acompanhar. Inclusive tem exame, né, de farmacogenética que avalia o tratamento hoje, se o tratamento está sendo eficaz ou não. Maravilha. Então isso é o mais importante. Maravilha. Então, gente, acho que estamos aqui, né, passamos bastante informações muito importantes, né? A saúde, acho que é o maior bem que nós temos. Com certeza. Não é? Então nós temos que cuidar, temos que preservar, temos que estar atentos, né? Então, para isso, que a gente possa comemorar muito, com certeza, né? Que a vida ela tem que ser comemorada. Por isso que eu digo, pessoal, procurem o DB Diagnóstico, procurem. Nós temos representantes por todo o Brasil, tá? Então, seja um laboratório apoiado pela gente, seja um laboratório que consiga levar a saúde a toda a população de norte a sul e que a gente consiga fazer a diferença que essa doença, que as pessoas sofram menos com essa doença. Com certeza, com certeza. Nós estamos aqui para ser saudáveis, né? Saudáveis. Maravilha. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Nós estamos aqui no Complexo de Estúdios da Casa Leão, da Lídia Sayeg, sempre parceiríssima nossa aqui. Fala da Lux Color Tintas, que é a tinta da pintura inteligente, que pinta este Brasil todo aí com muita maestria, com muita qualidade, né? E são mulheres à frente ali da empresa, com muito orgulho, assim, do nosso Brasil, ter a Lux Color. Minha mãe adorava as meninas da Lux Color. E vocês vão ganhar brindes, presentes maravilhosos aqui, da Moncoque, do nosso querido Fard. O Renato, eu já sei que ele é o rei do churrasco, então ele vai ganhar o kit aqui. Aí, especial Hebe Camargo. Vamos estrear da Moncoque em Santa Fé do Sul. Ele tem um sítio delicioso lá em Santa Fé do Sul. Isabela perguntou, onde é Santa Fé do Sul? Santa Fé do Sul é nossa cidade amada e estância já turística. Me convidei, né, Marcelo? Você já está convidadíssima. Agora vai fazer um churrasco. Para comer o churrasco lá, no sítio maravilhoso que o Renato tem lá. E eu sou embaixador de Santa Fé do Sul. Olha que chique. Isso, e a gente procure o Jesus que atende São José do Rio Preto. O que você precisar, ele está por lá para te atender. Maravilha, maravilha. Quero mandar um abraço, inclusive, mais uma vez, para o nosso prefeito Mura, o vice Benites. Tivemos esse mês uma entrevista maravilhosa com o nosso vice-governador, feliz. Então, Santa Fé do Sul, uma cidade aí que está em boas mãos. E Isabela também vai levar o seu, com certeza, né? Vamos fazer uma carninha magra, né, Isabela? Sem gordura. Sem gordura, para manter saudável. Que lindo, obrigada. Mais uma vez, viu, meu querido amigo, obrigado. Eu que agradeço. Juntos sempre. Sempre. Isabela, foi um prazer te receber, te conhecer. Obrigada. E agora nos encontramos em Santa Fé do Sul. É isso aí. Gente, hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos. Pera aí, antes de eu terminar, a esposa gostou do galã aqui no vídeo? A plateia é a esposa, né? Semana que vem estaremos juntinhos aqui com mais um Café com Selim.